Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo está no artigo 104 e também no artigo 105 da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça ele foi criado junto com a Constituição de 1988, né? Vocês podem ver lá no artigo 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que ele substituiu o antigo Tribunal Federal de Recursos. E ele tem uma função muito importante, né, de unificar, sistematizar e harmonizar a legislação federal, né? Então ele é uma instância recursal, né, dos tribunais de justiça dos estados, da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais, dos 5 tribunais regionais federais ainda existentes, já que os novos TRFs criados pela Emenda Constitucional 73 ainda não foram implementados. Então, o que a gente precisa saber em relação ao STJ? Basicamente, na prova de direito constitucional, a composição e as suas funções constitucionais, alguma jurisprudência do Supremo, também em relação à competência, a conflito de competência e alguma coisa em relação também à jurisprudência. Mas, muito do que aquilo que você deve estudar, isso vai cair lá em direito processual civil, em direito civil. Então, iniciando, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem, né, a composição de no mínimo 33 ministros. Esses 33 ministros estão divididos entre juízes dos tribunais regionais federais, que são chamados agora de desembargadores, sendo 11 no mínimo, né? Então, o STJ vai elaborar a lista tríplice e enviar ao presidente da República com os nomes, né, dos desembargadores dos TRFs. Também, 11 integrantes oriundos do Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Do mesmo modo, o STJ elabora a lista tríplice e envia ao presidente da República. E o terço, né, aquele chamado terço constitucional, que nós estudamos, de advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal, né? Com mais de 10 anos de exercício, os advogados e os membros do Ministério Público com mais de, pelo menos, 10 anos de atividade no parquê. Então essa é a composição mínima, né? Há tribunais em que a Constituição estabelece o número, fixa o número. Aqui, um mínimo de 33 ministros do STJ. Okay? Bom, e o que é que faz então o Superior Tribunal? Aqui eu achei legal a gente fazer um comparativo das atribuições do Supremo e do STJ, porque tem muita coisa parecida. Então, para facilitar o seu entendimento, a gente colocou lá no nosso material teórico, colocamos aqui também para você fazer esse comparativo e perceber o que é atribuição de um e de outro. Por exemplo, a Emenda 45 de 2004 retirou do Supremo, né, as atribuições relativas à concessão do exequatur e também a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de extradição. Eram atribuições do Supremo e agora passam a ser atribuições do STJ, após a Emenda 45. Então você vê aqui, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo, e aqui também inclui a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, todas elas no Supremo Tribunal Federal. Mas aí o STJ ele exerce controle de constitucionalidade? Se ele exercer o controle de constitucionalidade, ele está usurpando as funções do Supremo? Não. O controle de constitucionalidade exercido pelo STJ é apenas o controle difuso, exercido por qualquer juiz ou tribunal. Notadamente, se houver a interposição do recurso especial para o STJ e, ao mesmo tempo, do extraordinário para o STF, não faz sentido o Superior Tribunal exercer esse controle incidental. Aí sim ele estaria usurpando a função do Supremo. Mas se apenas foi interposto o recurso especial sem
o concomitante recurso extraordinário para o Supremo, não há problema algum. O Superior Tribunal está também submetido à cláusula de reserva, né, de plenário, então ele pode perfeitamente exercer o controle de constitucionalidade difuso apenas, ok? Agora, julgamento nos crimes de responsabilidade e infrações penais comuns. Perceba que no Supremo é julgada todo o primeiro escalão do governo, presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros do próprio Supremo e procurador-geral da República. Perceba que os crimes de responsabilidade dessas autoridades são julgados pelo Senado, lá no artigo 52. O que julga o STJ? O STJ julga governadores de estado nos crimes comuns do DF, né? E também nos crimes comuns e de responsabilidade, desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros de Tribunal de Conta Estadual, Tribunal de Conta dos Municípios, e aí os juízes ou desembargadores dos tribunais intermediários, que é o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho e também dos Ministérios Públicos junto a esses tribunais. Então veja aqui, crime comum, governador de estado é no STJ. E o crime de responsabilidade? Vai para o Senado? Não. É do STJ? Não. É do STF? Não. É um tribunal especial. Você deve se lembrar do julgamento ocorrido agora do governador Witzel, do estado do Rio de Janeiro. Ocorreu na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro e é julgado por um tribunal especial composto por 5 membros da Assembleia e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual. Isso está previsto na Lei 1079 de 1950, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade, uma lei federal, ok? Então guarde que o governador de estado só é julgado no STJ por crime comum e o Supremo já assentou que a Assembleia Legislativa não tem que interferir, né, não tem que autorizar esse julgamento no âmbito do STJ. Né? O STJ pode conhecer diretamente da denúncia sem interveniência da Assembleia Legislativa. Okay? O STF julga nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros e comandantes das Forças Armadas, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, de missões diplomáticas, que são os embaixadores, né? Então, ministros e comandantes das Forças Armadas são julgados no Supremo, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. E no STJ, essa galera aqui, os desembargadores do Tribunal de Justiça, conselheiros do Tribunal de Conta Estadual e juízes dos tribunais regionais. Habeas corpus no Supremo, todo esse pessoal de cima, que nós falamos, né? Ou quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou paciente, autoridade ou funcionário, estiver sujeito à jurisdição do Supremo, ou o crime tenha sido cometido na mesma jurisdição ou em única instância. E o habeas corpus julgado no STJ tem como coator ou paciente todo esse pessoal aqui de cima, né? Ou quando o coator for tribunal jurisdicionado ao STJ, ministro de Estado, comandante das Forças Armadas, ressalvada sempre a competência da Justiça Eleitoral. Okay? Mesma coisa com mandado de segurança e habeas data, no Supremo contra ato do Presidente da República, então, ou seja, o Presidente da República que é a autoridade coatora, mesas do Congresso e do Senado, do TCU, ato do Procurador-Geral da República e os do próprio STF. E o mandado de segurança e habeas data contra ato de ministro ou comandante das Forças Armadas e do próprio STJ. Okay? E aí continua aqui os conflitos de competência que nós estudamos, né, no último encontro, quando conversamos sobre o Supremo Tribunal Federal, né? As revisões criminais de seus julgados, ações rescisórias e reclamação, isso aqui é igual para todo mundo. Conflitos entre a União e os Estados e o Distrito Federal, outros, inclusive entidades da administração indireta no Supremo. E no STJ, presta atenção, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, de estados diferentes e entre estes e da União. Então, vamos pegar lá no artigo 105, né? Então, estamos aqui falando de competências originárias, né? Competências originárias.
conflito entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou seja, no mesmo ente federado, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste, do DF, e as da União. Então, autoridades administrativas do Estado e da União. Também, o litígio entre Estado estrangeiro, organismo internacional e União, Estado e território, né? O STJ ele não julga originariamente o litígio entre Estado estrangeiro e município ou pessoa domiciliada no país, porque esse litígio entre Estado estrangeiro ou órgão internacional e pessoa ou município ou pessoa domiciliada no país é dirimido pelo juiz federal, com recurso direto ao STJ, ok? Fica ligado nessa diferença, o STJ não tem competência originária para julgar litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional. Também o mandado de injunção, quando a norma é oriunda aí do pessoal do primeiro escalão, do STJ do segundo escalão. Está vendo aqui que a extradição solicitada por Estado estrangeiro continua aqui no STF, mas a homologação de sentença estrangeira, por exemplo, a homologação de divórcio, de casamento, né, e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, carta rogatória quando o juiz de outro país solicita uma providência ao juízo brasileiro. E aí o Superior Tribunal ele emite o exequatur, que seja o execute-se. Mas quem executa vai ser o juiz federal, ele só dá a ordem. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça recebe a carta rogatória, confirma que ela tem validade e dá o execute-se. Mas quem vai executar essa carta, no final das contas, é o juiz federal. Ok? Bom, e a ação em que a magistratura é interessada, isso aí é só mesmo do Supremo Tribunal Federal. Como a gente falou dos conflitos de competência, lembra? O STJ tem um amplo leque de atribuições para dirimir esses conflitos, por exemplo. Conflitos entre tribunais de segundo grau diversos, entre TJ e TRF, entre TRT e TRE, entre uns e outros. Conflitos entre tribunais e juízes a eles não vinculados, também já falamos isso. Juízes vinculados a tribunais diversos e entre STJ e o TRF, ou tribunais de justiça, porque aí é um conflito hierárquico. Não é? O que é conflito hierárquico? São aqueles tribunais que estão na mesma cadeia recursal. Né? Então, do Tribunal de Justiça sobe o recurso, se for uma causa federal, para o Tribunal Regional Federal, né? Do Tribunal Regional Federal para o Superior Tribunal de Justiça. Se não houver, não é, uma lei federal envolvida, isso acaba se resolvendo no próprio Tribunal de Justiça. Se houver uma questão constitucional, é possível aí a interposição do extraordinário para o Supremo. E havendo norma federal envolvida na questão, o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Ok? Então, só lembrando, né, do ato que julgar válida lei ou ato local contestada, né, em face da Constituição, cabe o recurso extraordinário ao Supremo. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal, recurso extraordinário ao Supremo. Quando é que cabe o recurso especial para o STJ? O ato do juiz que julgar válido, ato local, ato administrativo local, contestado em face de lei federal. Né? O Superior Tribunal de Justiça cuida primordialmente da legislação federal. Okay? Bom, interessante algumas jurisprudências aqui. Né? O Supremo, dando uma liminar na ADI 3684, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, né? Efeitos retroativos, ele deu a interpretação conforme aos incisos 1, 4 e 9 do artigo 114 da Constituição, afirmando que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar ações penais. Veja bem, muitas ações penais chegavam na Justiça do Trabalho, nos tribunais trabalhistas, e acabou que o STJ conheceu esse conflito entre o juiz estadual e o juiz do trabalho para declarar competente
o juiz de direito do Juizado Especial Criminal, se for de baixa periculosidade, né, se for baixa materialidade, no caso, ou do juiz estadual, né, se for um crime de maior gravidade. Se o crime for federal, então isso vai para o juiz da Justiça Federal, mas nunca da Justiça Trabalhista, ok? Outras jurisprudências também, eu já falei para vocês aqui, não há necessidade de prévia autorização da Assembleia para recebimento de denúncia ou instauração de ação penal contra governador de estado diretamente no STJ. Okay? Também, quando o desembargador, quando o ministro de Estado, quando o presidente da República, quando o parlamentar federal, quando o senador, o deputado, ele perde o mandato, ele deixa de exercer aquele mandato, ele perde também o foro por prerrogativa de função. Então, aqueles autos que estavam ou no Tribunal de Justiça, ou no Superior Tribunal, ou no Supremo Tribunal Federal, são remetidos para a Justiça de primeira instância, para o juiz de primeira instância. Foi o que decidiu aqui, né? O Supremo, né? O desembargador do Estado do Ceará, do Tribunal de Justiça, né? Foi deslocado para o primeiro grau de jurisdição, né? Aposentado o magistrado, ele não tem direito a foro privilegiado, certo? Bom, e a competência recursal do Superior Tribunal em recurso ordinário, existem duas competências, de recurso ordinário e recurso especial. Em recurso ordinário nós temos duas hipóteses, né? Que são os remédios constitucionais, né? O habeas corpus, mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Isso no Supremo. E no STJ, apenas o habeas corpus decidido em única ou última instância por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, se a decisão for denegatória. O mandado de segurança decidido também em única instância pelo TRF ou Tribunal de Justiça, se a decisão também for denegatória. Veja que apenas o habeas corpus, ele tem recurso, né, ele pode ser conhecido no Superior Tribunal na última instância do TRF, mas o mandado de segurança apenas se for diretamente impetrado no TRF ou no TJ. Se for em última instância, não cabe o mandado de segurança para o superior, isso vai para o próprio TRF, no caso. Bom, também cabe ao Supremo julgar o crime político e ao STJ, em recurso ordinário, as causas em que forem parte Estado, estrangeiro, organismo internacional e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país, porque originariamente isso compete ao juiz federal. Nós estamos aqui tratando das causas em recurso, né? Originariamente, quem vai cuidar dessas causas em que for parte? Estado, estrangeiro ou organismo internacional, a ONU, PNUD, FAO, e pessoa ou município, pessoa domiciliada no país, quem conhece originariamente é o juiz federal, com recurso ordinário para o STJ. O recurso não vai para o Tribunal Regional Federal, como seria natural de acontecer. E aí tem as diferenças entre o extraordinário e o especial, né? O extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por qualquer tribunal, quando a decisão contrariar a Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face, que a gente já viu, né? No STJ, o especial vai para as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar de vigência. Não tem a ver com a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, se um tribunal, por exemplo, declara inconstitucional, no caso concreto, um determinado tratado, isso remete o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Se esse tratado foi descumprido por uma decisão do Tribunal de Justiça ou do TRF, então
dessa decisão cabe o recurso especial para o Superior Tribunal. Ok? Julgar válido o ato de governo local em face de lei federal, né? Aqui no Supremo em face da Constituição, e der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então aqui deve ser evidenciado a divergência jurisprudencial. Tem que ser evidenciada essa divergência. Bom, vamos então fazer algumas questões para assentar esses conhecimentos, né? O Superior Tribunal, a questão do CESP, do titular de cartório, de 2014. O STJ deve compor-se de 1/3 de membros egressos dos tribunais regionais federais e de 1/3 de membros egressos dos tribunais de justiça, devendo todos ser originariamente magistrados da carreira. Errado, né? A Constituição não exige que os egressos, tanto dos tribunais de justiça quanto dos TRFs, sejam magistrados de carreira. Eles podem ter vindo, por exemplo, do 5º Constitucional, né? E, além disso, o artigo 104 ainda coloca um outro ingrediente aqui, que são os advogados, né? Então, olha lá o parágrafo único, inciso 1º. 1/3 entre juízes de tribunais regionais federais e 1/3 entre desembargadores do Tribunal de Justiça. Pronto. Aqui, quando você lê juízes do TRF, hoje eles se chamam desembargadores, apesar de estar escrito juiz, né? Mas aqui não diz que tem que ser, né, da carreira, né? A gente vai ver que em outros tribunais isso é diferente, tem que ser da carreira da magistratura. Ele pode ter entrado no TRF pelo 5º Constitucional? Pode. Ele pode ter entrado no TJ pelo 5º Constitucional, ser um advogado? Pode, para poder ir para o STJ. O presidente do STJ hoje, por exemplo, né, que é o ministro João Otávio de Noronha, ele entrou, né, pelo 5º, né, no caso aqui, pelo 3º Constitucional. Ele era advogado, geral, né, consultor jurídico do Banco do Brasil. Mas poderia, por exemplo, vir um desembargador do TRF que entrou no TRF pelo 5º Constitucional? Poderia, perfeitamente. Então, errada essa questão aqui do CESP. Ok? 1/3 de membros egressos do TRF, ok. 1/3 de membros egressos do Tribunal de Justiça. Faltou 1/3 de advogados e membros do Ministério Público. Então, são 2 erros, né? Faltou 1/3 de advogados e membros do Ministério Público, e nem todos precisam ser originariamente magistrados de carreira. Estava fácil isso aqui, que o examinador foi bonzinho, colocou 2 erros aqui para você. Outra questão do CESP, também desse concurso de cartório. O julgamento de habeas data contra atos do Tribunal de Contas da União compete originariamente ao STJ. Não, compete ao Supremo Tribunal Federal, né, conforme o artigo 102 lá da Constituição Federal. Lembra que STJ são Tribunais de Conta dos Estados, Tribunal de Conta dos Municípios, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional, são os tribunais intermediários, regionais. Juiz do TJRN, também do CESP, compete ao Supremo principalmente a guarda da Constituição, ok? Cabendo-lhe a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Isso aqui estava certo até a emenda 2004, a emenda 45 de 2004. Após a emenda 45 de 2004, essas atribuições passaram para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105 lá da Constituição. Procurador, também do CESP, Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, DF território, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Correto, né? Aliás, errado. O que diz aqui o artigo 105? Né? O artigo 105 vai falar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e pelos Tribunais de Justiça dos Estados, DF territórios, quando a decisão recorrida julgar válida ato de governo local contestado em face de lei federal. Ato, né? No caso aqui é ato.
Porque quando é lei local contestada em face de lei federal, aí você tem aqui o conflito federativo, lembra? Então, o conflito federativo, ele é dirimido pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 3. Artigo 102, inciso 3. Julgar, inciso 2, em recurso ordinário. Julgar em recurso ordinário, extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então, 3, a linha D, porque aqui está configurado aí o conflito federativo. Então, se for ato administrativo local contestado em face de lei federal, aí seria competência do STJ. Mas como é lei local contestada em face de lei federal, e aí são Assembleia, a Câmara Legislativa, Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores editou uma lei que conflita, que conflita com uma lei federal. A decisão judicial julgou válida essa lei municipal que está conflitando com a lei federal e por isso aí atrai a competência do STF e não do STJ. Prefeitura de Rio Largo, COPEV 2010. Os ministros do Tribunal de Contas da União têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Supremo, não, dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, com base lá no artigo 73, parágrafo 3º. Okay? Lembra que o STJ também aparece aqui, no artigo 73 da Constituição. Então, os ministros do TCU têm os ministros titulares, têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. Promotor também do Ministério Público da Bahia, decorre da Constituição a necessidade de prévia autorização da Assembleia para o recebimento de denúncia ou queixa e a instauração de ação penal contra governador do Estado por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, no ato de recebimento, dispor fundamentalmente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. Aqui está correto, mas a primeira não. Não depende, Não depende de prévia autorização para o recebimento da denúncia. Assim como no âmbito federal, para autorizar o processo contra o presidente da República por crime de responsabilidade, a Câmara não precisa mais. Ela tem que autorizar o processo por crime de responsabilidade, mas no caso de crime comum, o STF ele não precisa dessa autorização prévia do Congresso Nacional. O Congresso ele pode sustar o andamento da ação, mas ele não pode autorizar o Supremo a receber ou não a queixa-crime. Também no âmbito dos governadores, o STJ não tem necessidade de aguardar qualquer chancela da Assembleia Legislativa para receber a denúncia ou queixa-crime contra governador, ele pode conhecer da denúncia ou da queixa. Errado então, mas cabe ao Superior Tribunal dispor sobre a aplicação de medida cautelar, arresto de bem, afastamento do cargo e outras. Ok? Está aqui a jurisprudência do Supremo, já falei para vocês aqui, de 2017. Beleza? Muito bem, terminamos aqui então o bloco do Superior Tribunal de Justiça. Próximo nós vamos falar sobre a Justiça Federal.